Ano Bíblico 2022, hoje dia 3 de maio. 1 Crônicas, capítulo 7. Os descendentes de Issacar. Estes foram os 4 filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jesuba e Simron. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibissão e Samuel, chefes de seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, listados em suas genealogias como homens de combate, eram 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para combate, incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Issacar, conforme listados em sua genealogia, eram ao todo 87.000. Os descendentes de Benjamim. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Gediael. Estes foram os filhos de Belá: Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de famílias. Seus registros genealógicos alistava 22.034 homens de combate. Estes foram os filhos de Bequer: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistava os chefes de famílias e 20.200 homens de combate. O filho de Gediael foi Bilã. Estes foram os filhos de Bilã: Jeús, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos esses descendentes de Gediael eram chefes de famílias que constavam com 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir. Euzim era filho de Aer. Os descendentes de Naphtali. Estes foram os filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Jezer e Silém, netos de Bila. Os descendentes de Manassés. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maacá, irmã de Upim e Supim. Outros descendentes de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maacá, mulher de Maquir, deu à luz um filho a quem deu o nome de Pérez. O nome de seu irmão era Séres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Estes foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés. Sua irmã Ramolequete deu à luz Izode, Abiezer e Maalá. Estes foram os filhos de Semida: Aiã, Siquém, Lique e Anião. Os descendentes de Efraim. Estes foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher, ela engravidou e deu à luz a um filho. Ele o chamou de Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seerá. Foi ela que fundou Bet-Oron alta e Bet-Oron baixa, e também Uzem Seerá,
O filho de Berias foi Refa, pai de Rezefe, que foi o pai de Telá, pai de Tã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué. Suas terras e cidades incluem Betel e os povoados ao redor, Naarã a leste, Gezer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aiá com os seus povoados. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Seã, Taanaque, Megido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades. Os descendentes de Azer. Estes foram os filhos de Azer: Imna, Ivá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Será. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel, que foi o pai de Bir-Zavite. Eber gerou Jaflete, Somer e Otão, e a irmã deles, Suá. Estes foram os filhos de Jaflete: Pazaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Estes foram os filhos de Somer: Aí, Rogá, Jeubá e Herão. Estes foram os filhos de Helen, irmão de Somer: Zofá, Imna, Seles e Amal. Estes foram os filhos de Zofá: Suá, Arnef, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Silsa, Itrã e Beerá. Estes foram os filhos de Jéter: Jefoné, Pispa e Ará. Estes foram os filhos de Ula: Ara, Haniel e Rizia. Todos esses foram descendentes de Azer. Eram chefes de família, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate no exército deles foi 26.000. Os descendentes de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho, Asbel, seu segundo filho, Ará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafá, o quinto. Estes foram os filhos de Belá: Adar, Gerá, pai de Eude, Abissua, Naamã, Auá, Gera, Sefufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos habitantes de Geba, que foram deportados por Manaate. Naamã, Aías e Gera. Esse Gera, pai de Uzá e de Iude, foi quem os deportou. Depois de ter se divorciado de suas mulheres, Uzim e Baará, Saaraim teve filhos na terra de Moabe. Com sua mulher, Odes, ele gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Mauscã, Jeus, Saquias e Mirma. Esses foram os seus filhos, chefes de famílias. Com Uzim, ele gerou Abitube e Eupaal. Estes foram os filhos de Eupaal: Eber, Mizã, Semed, que fundou Ono e Lode com seus povoados. Berias e Sema foram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Mical, Ispa e Joá foram descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islia e Jobabe foram descendentes de Eupaal. Jaquim, Zicre, Zabdi, Elianai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías, Zinate foram descendentes de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão,
Antotias, Ifdeias e Penuel foram descendentes de Sazaque. Sanserai, Zearias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zincre foram descendentes de Jeroão. Todos esses foram chefes de famílias, líderes conforme alistados em suas genealogias e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca. O de seu filho mais velho, Abidom, e os de seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Ner, Adab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Meribe Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jeoadá. Jeoadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Mozá. Mozá gerou Bineá, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa, pai de Azael. Azael teve 6 filhos chamados Asricão, Bocru, Ismael, Zearias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azael. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão. Ulão, o mais velho, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros, tiveram muitos filhos e netos, eram 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9. Todos os israelitas foram listados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. O povo de Jerusalém. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem à sua prosperidade e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim e de Efraim e de Manassés, que se instalaram em Jerusalém, foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Inri e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá, dos descendentes de Selá. O primogênito Asaías, com seus filhos, dos descendentes de Zerá, Jeú. Os de Judá eram 690. Dos benjamitas, Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Rasenua. E Benéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur e bisneto de Malquias, Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Meselemite e tetraneto de Imer. O número dos sacerdotes, que eram chefes de famílias, eram 1.760. Eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assube, neto de Asricão, bisneto de Asabias, um merarita, Baque, Bacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau, bisneto de Gedutum, e Berequias,
filho de Asa e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, sendo até hoje. Os guardas da porta do rei, a leste, Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Abiasaf e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas registradas nas genealogias dos seus povoados era de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto no templo, e eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis, por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso, pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho do coreita Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E dentre os coatitas, de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo sábado. Os cantores-chefes de famílias levitas permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de família levitas, alistados como líderes em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. A genealogia de Saul. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maacá, e o de seu filho mais velho, Abidom. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbal. Este foi o filho de Jonatas, Meribe-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá. Jadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Mosá. Mosá gerou Binea, cujo nome foi Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, e os nomes deles foram Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel.